This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é Everything as a Service, mas mais especificamente moradia como serviço. Obviamente a gente tem aqui para falar com a gente duas figuras de peso. Estou aqui com o meu amigo Alex, que é fundador, CEO aí da Vitacom, da House. Alex, bem-vindo ao Growthaholics. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Algumas pessoas talvez não sejam do eixo, que têm acesso, conhecem a Vitacom. Dá uma visão aí rápida aí para o pessoal. Pedrão, fala Arthur. Puta prazer estar aqui, eu sou um fã do canal. Para mim é uma honra e um prazer enorme. Cara, eu sou um empreendedor nato. Eu abri minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, uma empresa de tech, uma startup. A gente fazia entretenimento digital, principalmente para mobile. E a gente fez o show do milhão, para quem é da época vai lembrar. Eu vendi essa empresa, eu fundei uma companhia de real estate, com uma mistura aí de tech no meio, com uma visão de startup, que é a Vitacom, né? A gente tem como princípio pensar a moradia como mobilidade, que a pessoa pode morar perto, pode morar mais compacto. Foi uma grande revolução. Criamos o termo estúdio, né? Que foi algo até então desconhecido do público. Foi uma puta jornada, está sendo uma puta jornada. E, cara, e depois eu entendi que existia uma grande revolução acontecendo, que é o Living as a Service, né? As pessoas cada vez menos comprando a sua moradia e migrando para outras formas de uso, que a gente vai falar bastante aqui no podcast. E eu fundei a House, que nasceu como uma startup para prover a moradia como serviço. A empresa foi investida pelo pessoal da Redpoint, e aí eu adoraria compartilhar muito dessa vivência e a transformação que está acontecendo no mercado imobiliário e na forma como as pessoas vivem e moram. Pô, show de bola. A gente é super fã do teu trabalho aí, Alex. Acho que você está fazendo uma revolução no mercado e é com cabeças como a sua que a gente acha que a gente vai transformar o nosso país. Parabéns aí, bem-vindo novamente. Eu também estou aqui com o meu amigo Arthur Garucci, sócio aqui da ACE. Tudo bem, Arthur? Já é mais veterano aqui do nosso podcast. Bem-vindo novamente, Arthur Garucci. Valeu, Pedro. Obrigado aí pelo convite participar desse episódio muito especial aqui com o Alex. Estou bem empolgado com o dia de hoje e acho que a gente vai fazer boas discussões. Legal, vamos mergulhar aqui de cabeça no tema e o que está acontecendo, né? Eu queria pegar vocês dois aqui para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente fosse olhar, vamos pegar aí 10 anos atrás, a gente não tinha nem perto as discussões que a gente está tendo hoje sobre, né, a gente está falando de pessoas largando seus carros, né, e adotando aí os aplicativos de mobilidade, pessoas deixando de comprar casa, né, como é o caso aí, né, que o Ale tá mergulhado até o pescoço, mas a gente está vendo isso em todas as áreas, né, de negócios. E eu queria explorar isso com vocês também, um pouco do que está acontecendo e por que isso está acontecendo, né? Qual que é a visão que vocês têm? Eu acho que começa com a evolução tecnológica, obviamente, né? Então, aquilo que era produto pode passar a ser vendido como serviço. Então, acho que isso vem muito do boom que teve das empresas de tecnologia, em especial o SaaS, né? Que é o Software as a Service. E aí, a partir do SaaS, ou seja, você não precisa mais ter um servidor instalado no seu computador. É só lembrar nas nossas casas, quando a gente comprava um PC, como que a gente tinha que instalar sistema operacional, como que tinha que instalar o Office. A gente ia numa livraria ou no Calunga lá, comprava o CDzinho, instalava, isso tudo. Depois, se precisasse fazer uma manutenção, não era fácil. E aí, quando vem o advento da nuvem, tudo sobe para a nuvem, você passa a contratar o software como serviço, e aí toda a sua
infraestrutura, toda aquela dor de cabeça que você tinha, você não tem mais, porque você está pagando uma mensalidade ali para ter aquilo como serviço. Acho que isso acabou inspirando não só as empresas de tecnologia a correrem com essa, em colocar software como serviço, mas outras coisas vieram a surgir, né? A própria infraestrutura. Então, a Amazon passou a ser a Amazon ou a Microsoft com o Azure ou o Google Cloud e tudo mais, passou a ser infraestrutura como serviço também, né? Plataformas passaram a ser vendidas como serviço. Então, você pega um Magento, né, que é uma plataforma de e-commerce. Você pode montar teu e-commerce sem precisar construir do zero, você contrata a plataforma. Então, tudo isso passou a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso senso comum. O streaming de música passou você não precisa mais comprar CD, você não precisa mais comprar música lá no iTunes, agora você paga uma mensalidade, você consome aquilo o tempo que você quiser. Então, acho que isso acabou entrando no nosso dia a dia como algo comum, né? E há 10 anos você não tinha esse comportamento e hoje você tem. Então, é assim que eu enxergo o Everything as a Service, né? Para a gente começar o bate-papo. Acho que ele é uma tendência meio sem volta, porque as pessoas já estão habituadas a não necessariamente comprar coisas, mas usar as coisas como serviço. O que você acha, Alex? Arthurzão, que legal que você já deu a introdução desse shift cultural. Deixa eu falar um pouquinho da moradia, que é o campo onde eu orbito e entendo um pouco mais profundamente. Cara, 82% dos novos entrantes, das pessoas que precisam de um lugar para morar, não querem mais comprar o imóvel, tá? Isso já é um behavior, né? Já é um comportamento nítido. Cara, o cara não quer ficar preso a um único lugar, ficar endividado durante 30 anos, passar por aquela puta burocracia. Então, existe um novo desejo, né? As pessoas, elas moravam em um único lugar, trabalhavam em um único emprego, era uma vida muito mais estática. Existia um comportamento que mudou. Hoje, puta, o cara é freelancer, as pessoas ficam solteiras durante muito mais tempo, estudam, mudam de cidade, vão estudar em outro lugar, querem capturar oportunidade de emprego, as pessoas vão, a família tem uma outra dinâmica, né? Você tem outras composições. Então, existe uma mudança tão grande na sociedade que faz com que as pessoas não queiram mais ter um único imóvel, não queiram morar no mesmo lugar e da mesma forma durante todo o tempo. Então, na minha visão, a casa ideal é aquela que acompanha a pessoa a cada momento da sua vida, tá? E não mais de uma forma estática. Tem um outro comportamento que foi gerado, né? Comprar um imóvel, estar atrelado a um único lugar, tinha uma função também de segurança, né? Eu tenho um papel, tenho uma escritura, num tempo de volatilidade, quando eu tomava o meu dinheiro no banco, quando eu tinha uma insegurança, era algo que fazia sentido. Isso deixou de fazer sentido já há muito tempo, né? Você já tem mecanismos, já tem uma segurança jurídica, algo instituído, em que a pessoa não precisa se atrelar a um papel, a uma escritura, para garantir essa segurança. Então, existe um grande shift no behavior, que, como você falou, vale para software, vale para a forma como a gente consome automóvel e para tantos outros mercados, que começaram a mudar a forma da gente idealizar o consumo. Junto a isso, né, quando você coloca a tecnologia, a forma como as pessoas podem acessar aquilo que está disponível, isso permite essa nova forma de consumo, essa nova forma de como as pessoas vão optar por morar. Cara, somando a essa, quando você coloca esses dois grandes movimentos, né, do como e do novo hábito, uma puta transformação acontece e abre uma grande possibilidade. Então, enquanto existe um status quo, né, de que quem casa quer casa, de que ter a casa é algo seguro, o meu grande sonho hoje, a minha grande ambição é questionar isso. Eu acho que é possível prover algo diferente, algo que revoluciona a vida das pessoas, que elas podem ter de volta a sua liberdade de morar onde elas quiserem, por quanto tempo elas quiserem, e preservando a sua liquidez, cara. Pega o seu dinheiro, vai investir no seu negócio, vai investir na sua educação, e não vai ficar preso em um único lugar, que daqui a pouco tempo pode não fazer nenhum sentido. E aí começa essa grande revolução, né, no Living as a Service, que agora se abre como uma grande oportunidade. Eu acho que isso aí, eu acho que o impacto disso nas nossas vidas, né? A gente está vendo aí o Airbnb indo para IPO, até você também, né, Alex, né, com a House também já fez já está abrindo aí para fazer IPO, quer dizer, o mercado tá entendendo isso como
negócio bom, né? E eu acho que obviamente o shift é de hábito, né? É na ponta, sempre é na ponta, né? A ponta acaba levando todo o resto aí do mercado como de arrasto. Agora, se a gente for tentar fazer uma análise né, e pegando o Brasil, que é um país bastante conservador do ponto de vista de investimentos, assim, por N razões, desde do juros alto, né? Onde a gente está começando, está descobrindo agora o mercado de capitais, né? O brasileiro, nos últimos anos que as pessoas entraram na bolsa. Também existe essa você falou, né, da cultural aí de você ter, né, ter o bem ao invés de usar aquele bem. E aí empresas como o Airbnb estão falando, para que você precisa ter uma casa na praia se você pode, né, ter várias casas em vários lugares do mundo? Então eu acho que tem esse shift comportamental e eu vejo as gerações mais jovens, e é isso que eu queria explorar com vocês, tendo esse comportamento muito mais claro, né, de eu vou ter uma assinatura disso, né, desde da educação aí, que o cara está tendo assinatura com Netflix, com Spotify, com todo o conteúdo que é consumido. Vocês acham que a gente vai, nos próximos anos, ter um comportamento mais extremo, cada vez mais extremo no sentido de alugar, né, de usar o bem mais do que ter o bem, ou vocês acham que a gente já está num platô aqui? A minha visão é que a gente está só começando, mas eu queria ouvir vocês. Arthur, o que você acha? Eu acho que a gente está num momento ainda de entendimento de como isso vai impactar nas nossas vidas. Estava fazendo uma reflexão pessoal esses dias com a Disney Plus chegando no Brasil, né? Porque eu falei, eu já assino Netflix, assino Amazon Prime. Agora eu tenho filha, então ela ama a Disney, vou ter que também. Aí quando você começa a fazer a conta, né, do share of wallet de subscrições, de assinaturas, a minha fatura já começou assim a bater numa conta que é quase a conta da TV por assinatura, que eu ainda não despluguei minha TV por assinatura, por uma razão muito simples, que é um canal lá que minha esposa gosta, que eu não tenho como tirar de casa, mas senão eu já teria tirado. Então eu somo a TV por assinatura e todos os streams, eu falo, cara, eu tô gastando muito com esse negócio, né? E aí eu fico pensando como que as pessoas vão também traduzir isso no consumo delas, né? Tudo tá virando gasto variável, se a gente pensar. Então hoje em dia eu posso até o iFood lá com o Loop, eu posso fazer a assinatura do meu almoço todos os dias para não me preocupar com o que eu vou querer comer. E como a gente tem uma natureza preguiçosa, a tecnologia no final do dia, na minha visão, ela é para dar conforto à preguiça do ser humano, né? A gente vai ficando cada vez mais preguiçoso. Eu fico pensando como manejar daqui a um tempo esse tanto de assinaturas que nós, como seres humanos, vamos ter na vida. Eu acredito que a gente está num processo de unbundling de várias coisas e daqui a pouco a gente vai passar também por um processo de rebundle, onde nós vamos escolher o que é mais relevante. No caso de moradia, eu vou deixar para o Alex falar, né? Mas talvez para alguns perfis, eu imagino que ele vai ter alguns desafios diferentes para esse Living as a Service, né? Uma família que tem filhos e tal, talvez tenha um pouco de receio de ter essa mobilidade máxima com moradia. Mas aí eu vou deixar para ele nos ensinar. Obrigado, Arthur, pela intro. Bom, vamos lá. A gente está na House, a gente faz a moradia por assinatura, tá? A pessoa ela contrata um pacote de assinatura que não tem uma determinação de tempo. A pessoa fica por quanto tempo ela quiser. Ela pode mudar a qualquer momento. Ela pode ir para outro bairro, para outra cidade, mudar o tamanho da sua casa de forma que a moradia acompanha ela. E quando a gente fala da moradia, Pedrão e Arthur, a gente está falando de tudo que acompanha essa moradia, tá? Então, para você ter ideia, quando ele assina, já vem incluso, a gente tem cerca de 10 a 15 plataformas, e tem o Netflix, tem o HBO Prime, tem o Spotify, tem o Tinder. Então, a gente já começa a pensar a moradia de uma forma integrada a tudo aquilo que orbita. Então, ele assina a limpeza, ele assina a roupa de cama, ele não precisa ir comprar roupa de cama, ele assina a toalha, ele assina a manutenção, o seguro já vem embutido. Então, essa forma de juntar, né, de
rebundling todo o pacote de forma que ele tenha isso de forma facilitada em grande escala. Mas a minha análise é muito simples, tá? Tudo que trouxer flexibilidade, entregando uma experiência, gerar mais tempo para a pessoa, mais comodidade, ele vai ser, de alguma forma, transformado da compra para a utilização. Então, às vezes a gente tem a tendência de pensar, né, como abundância de dinheiro. Então, cara, quem tem muito dinheiro vai comprar uma casa na praia, uma casa no campo, um jatinho, um barco. Agora, essa não é a realidade de 99% das pessoas que têm uma certa limitação de recursos, e é possível que ele acesse muito mais coisa de uma forma mais inteligente, né? Que a gente consiga tirar a ociosidade, dar mais eficiência para os ativos, e é isso que eu acredito. Então, eu também acho que só está começando, tem muita coisa ainda para ser revolucionada e que a gente consiga atender muito melhor a forma de consumo e o que as pessoas querem. E a gente vai ver uma revolução muito grande em vários setores, tem uma oportunidade aí monstruosa para ser explorada. E você vê, Alex, no perfil do público da House hoje, uma faixa etária, existe um padrão, assim, vamos imaginar que a gente está naquela curva lá de adoção, né? Existe um padrão do early adopter no caso da House ou não? Existe, e ele está ampliando de uma forma muito rápida, tá? Então, quando a gente fala da geração sem casa, a gente não é especificamente uma faixa etária, mas é um mindset, né? São pessoas que adotam essa tendência. Então, a gente começou, de fato, com pessoas mais jovens que ou eram estudantes ou jovens executivos, vamos chamar assim, que adotaram primeiro. Hoje, a gente já tem um percentual muito alto de famílias que optam por morar por assinatura. Muita gente na melhor idade entrando, tá? Então, você tem pessoas já de 60 a mais, já representam um ponto importantíssimo. E vamos lá, para entender o que está acontecendo, né? As pessoas começam a sair de casa hoje com seus 18 anos e estão começando a formar família com 40, tá? E são as pessoas justamente aquelas que vão começar a consumir imóveis. Essa geração não quer comprar, não interessa a taxa de juros, não interessa se está fácil comprar ou não, ela não quer comprar por uma questão, não sei se eu quero ficar naquele lugar, se eu não quero ter dor de cabeça, não quero ir em cartório, não quero ir em registro de imóveis, ela não quer ter a compra de forma alguma. Daí dos 40 até 60, 60 e poucos, quando a pessoa está na formação de família, ela tem uma tendência maior para compra. E daí do momento que os filhos saem de casa, né, eles querem voltar a ter a flexibilidade e a liberdade para poder, às vezes, morar no campo, às vezes, para poder viajar mais, e voltam a ter um comportamento de consumo as a service novamente. Então, aí que estão nas duas pontas, tá? Eu diria que do 18 a 40 e do 60 a mais, a gente tem um crescimento absurdo nesse novo hábito de consumo de living as a service. E é super interessante isso, porque existe também, olha aqui, o Arthur comentou dessa dificuldade de gerenciar diversos serviços, né? E isso acontece não só aí com consumo de vídeo, de streaming, mas com tudo, né? A gente está vendo as startups, as fintechs que a gente adora, pô, tem um monte de fintech, mas também é um unbundling do banco, e que até então a gente tinha um app que resolvia tudo, né? E agora a gente tem 500 lá apps e opções, e um não conversa com o outro, por mais que a gente tenha Open Banking, gera uma fricção adicional, e o Alex comentou essa coisa dele fazer um rebundling no contexto da House, quer dizer, então, em vez do cara ter que se preocupar em ter vários serviços, ele fala, não, tá aqui, ó, toalha tá aqui, tal, só check, e resolve a sua vida aqui. E eu acho que essa também é uma tendência, eu acho que é uma oportunidade para esses agregadores, essas camadas de meta, né, conexão, eu acho que isso vai acontecer, acho que vai acontecer com a TV aí por streaming, acho que o que o Alex está fazendo é uma tendência, e o interessante é que você comentou, né, o life cycle ali das pessoas, né, então, de acordo com o momento da vida, as prioridades vão mudando, e o tipo de serviço que o cara vai utilizando também vai mudando ao longo desse ciclo de vida, e provavelmente os serviços que você vai fazer o rebundling para 60 a mais é completamente diferente do serviço da pessoa que está no início da
da carreira e as prioridades, então, de repente você vai ter nursing as a service e etc, né? Como é que você vê isso, Alex? Pedrão, eu enxergo muito, né? Quando a gente começa a pensar em plataforma, se a gente falar hoje de um smartphone, tá? Ele congrega ali dentro, né? Dentro daquela plataforma, todas as startups, as soluções, e de certa forma ele está integrando todo mundo. Eu enxergo o hardware, o lugar onde a pessoa mora, pode ser um prédio, um apartamento, como uma plataforma exatamente igual a um celular, tá? Então a gente tem lá dentro desse nosso hardware centenas, milhares de startups que provêm os seus serviços dentro daquele meu hardware. Isso passa pela alimentação, pela telemedicina, que a gente comentou já, da manutenção de serviços, até a cápsula do Nespresso começa a estar sendo provida dentro dessa plataforma. Então, eu acredito muito, né, que plataformas de integração que podem ser de e-commerce, pode ser um celular ou pode ser a moradia, elas, de certa forma, permitem essa integração de várias soluções que facilitam a vida da pessoa. E aí começa uma grande revolução, né? Que você imagina que o imóvel, até então, era como se fosse um aparelho celular que não tinha nenhum tipo de conexão, não tinha nenhum tipo de aplicativo. E a gente começa a transformar a moradia em algo inteligente, que você consegue trazer uma infinidade de serviços lá dentro que resolvem a vida da pessoa, geram mais tempo, e aí começa uma grande revolução na moradia, assim como vai acontecer no escritório, assim como vai acontecer em vários outros setores. E é incrível, cara, isso aqui abre uma possibilidade de novos negócios, de transformação na vida da pessoa sem precedentes. Eu totalmente concordo com isso. Eu até queria pegar justamente esse tema para perguntar para o Arthur, na visão agora, colocando o teu chapéu aí de investidor, né, Arthur? Onde é que tu vê que estão as oportunidades ainda não exploradas ou pouco exploradas enfim, né, nessa cadeia nesse comportamento, né, nessa tendência de comportamento que a gente está vendo aqui. Tu falou até do B2B, né, tu falou um pouco do que está acontecendo no mundo B2B, que até então era a propriedade dos meus servidores e tal. Isso também trouxe uma mudança completa na criação, na forma como a gente cria empresas, né? Muito mais barato eu criar um negócio, colocar um negócio no ar, e também nivela o jogo aí, todo mundo tem, né, todo mundo consegue comprar o serviço de mais qualidade se for uma assinatura, né, e acelerar também o meu desenvolvimento corporativo. Onde é que você vê aí os caminhos, e até porque tem muito empreendedor aí que nos ouve, onde é que estão as oportunidades aí na tua visão? Eu também quero ouvir o Alex nessa aí para inspirar a galera que está nos ouvindo. Bom, putz, essa pergunta ela é meio do milhão, assim, mas é boa pra gente pensar. Pro Alex vai ser bom, porque ele fez o show do milhão, então acho que... Pô, aliás, me veio boas lembranças aqui quando eu tinha o meu CD, não era as a Service ainda o meu show do milhão, eu tinha o CDzinho do jogo do show do milhão que eu jogava na minha adolescência, era muito legal. Mas essa acho que não foi o Alex que fez. Mas voltando aqui à questão, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre Everything as a Service, era um artigo num site, acho que se não me engano chama bigcommerce.com, e aí o autor do artigo colocou uma figurinha assim do Pizza as a Service, né? E como seria um serviço de Pizza as a Service, foi bem elucidativo para mim. Ele dividiu em 4 estágios, né? Então, se você pegar no mundo da tecnologia, você tem o cenário do on-premise, que aí seriam as coisas não as a service, né? Que você tem que ter coisas locais, tem que ter hardware, você vai meio que criar a infraestrutura e criar o software do zero. E você tem o software as a service que te entrega uma coisa mais empacotada e menos flexível, mas que resolve um job específico, né? E aí ele colocou esse cenário. Então, assim, uma pizza on-premise, você vai ter que ter o forno, você vai ter que ter a farinha, você vai ter que ter tomate, você vai ter que ter queijo, você vai ter que pegar tudo e você mesmo fabricar. Num segundo nível, se você quiser abrir mão da parte de ingredientes e tudo mais, você vai ter um cenário take and bake, que ele fala. Você vai no mercado, você compra uma pizza semi-pronta,
você usa o teu forno, você usa a tua mesa de jantar e você serve as pessoas. No terceiro nível, que seria a plataforma as a service para esse serviço de pizza, você vai pedir pelo delivery e você vai se preocupar só com o serviço de prato, com o serviço da mesa e convidar as pessoas para comer a pizza. E no software, se fosse a pizza as a service num total, você vai na pizzaria e todo mundo vai fazer o serviço para você, só vai juntar os seus amigos e família e comer pizza. Achei esse framework muito legal, porque ele abre um horizonte, se a gente pensar, no contexto de Everything as a Service, que tudo você pode criar camadas de serviço, não necessariamente precisa ser all-in, all-inclusive, né? O próprio hotel, você tem um resort all-inclusive, você tem resort que tem meia pensão, você tem hotel que tem meia pensão, você tem hotel que só tem o bed and breakfast, então isso tudo molda muito como que você pode criar camada de serviço para as coisas. Então, se a gente for falar no setor que eu olho muito, né, que é o setor de alimentação fora do lar, food service. Hoje você pega a dor do cara que tem um restaurante que ele, para fazer a manutenção do estoque dos insumos dele, ele tem que se preocupar com aquilo, né? Se hoje você agrega tecnologia, você agrega 5G está chegando, você agrega internet das coisas, você integra RFID e cria um sistema de reposição contínua de insumos e faz uma reposição as a service ali do estoque da pizzaria que eu estava comentando, pô, isso provavelmente muitos donos de estabelecimento vão comprar um produto as a service, que hoje o pequeno ou vai lá no atacadão, no macro, ou ele vai ter que ter um representante comercial. Então, tudo isso vai tirando fricção, né? Eu acho que a moradia, o Alex vai falar, mas no agronegócio, hoje a gente tem uma startup aqui que é a Arpac, que ela faz microfertilização por drones, né? Então, geolocalizado de maneira mais precisa, e ela tem o hardware, mas ela não vende o hardware, ela cobra pelo serviço de aplicação de fertilização, de acordo com a previsão climática daquela região. Então, acho que tudo vai acabar passando por grandes camadas de serviço. Eu acho que cabe ao empreendedor entender muito bem a persona, né? Até onde aquele comprador está querendo comprar um serviço e você moldar essa conveniência de acordo com aquilo que ele quer, né? Então, assim, mais ou menos que eu enxergo, mas tem oportunidade para tudo, na minha opinião. Cara, eu enxergo, vocês estão super mergulhados, né, no mundo de tech, da disrupção, e grande parte dos nossos ouvintes também. A gente tem que entender que o mundo lá fora, ele está anos-luz atrás, tá? Esse grupo, vamos dizer assim, ele ainda é muito seleto, ainda mais no Brasil. Eu tenho muita convivência, tá, com quem atua no mercado imobiliário, né? São incorporadores, imobiliárias, eu sou vice-presidente do Secov, que é a maior organização, vamos dizer assim, do mercado imobiliário do Brasil, e as pessoas estão muito atrasadas, né, os empresários. Então, existe uma oportunidade, assim, sem precedentes, realmente é muito grande. Então, deixa eu colocar algumas coisas que estão acontecendo, tá? A gente está falando que a gente está operando os prédios as a service. Olha alguns exemplos, tá? Então, a fechadura, por exemplo, é conectada à rede. Você sabe quantas vezes a pessoa entrou e saiu do apartamento, quanto tempo ela ficou lá dentro. Automaticamente já é enviado uma manutenção preventiva, uma limpeza de acordo com o tempo de permanência. Tem IoT, então, por exemplo, o número de utilizações da cafeteira já informa qual é a hora de repor as cápsulas. Então, a cafeteira é conectada e você já faz o supply daquelas cápsulas automaticamente. Você tem uma leitura hoje, por exemplo, do número de deliveries que é feito e tem os armários de logística, né, que você não precisa ter contato com o entregador. E esses dados permitem você saber qual o hábito de consumo, quais são os horários de consumo. A gente consegue dimensionar a equipe que opera o prédio. Então, isso só para dar alguns exemplos, tá? Fora a sala de telemedicina, que as pessoas já não precisam mais ir para o médico, personal trainer virtual. Então, o número de negócios e de possibilidades que se abrem para tornar tudo mais eficiente e transformar a vida da pessoa, assim, é gigantesco, tá? Então, você imagina que, de novo, tá? O Brasil hoje tem cerca de... Ele vai chegar aí a 80, 90 milhões de moradias nos próximos anos, e essas moradias, tá? Independente da classe social e da região, são totalmente desprovidas de qualquer tipo de conexão de tecnologia.
Imagina o tamanho das oportunidades que você tem, né, de improve. É que nem se você pegasse hoje um mundo, né, de pessoas que tem telefones que não eram conectados, né? Então você imagina o que vai se abrir de possibilidades quando a gente fala de moradia, e isso, de novo, isso acontece para vários setores. Então, qual é a minha principal dica aí, o compartilhamento que eu queria fazer com alguns empreendedores? Eu acredito muito que o futuro ele é muito colaborativo, tá? São empresas de setores que jamais imaginaram que iam trabalhar em consonância, que começam a operar de forma conjunta. Então, hoje eu estou trabalhando junto com a Unilever para ter lavanderia as a service, estou trabalhando com o iFood para prover alimentação, que a gente falou, né? A assinatura da alimentação já é abastecida direto na casa da pessoa e por aí vai. Então, esse tipo de integração entre setores, entre empresas, que tem como princípio revolucionar ou questionar o status quo de como é feito aquilo, cara, é incrível. É um potencial gigantesco, e você vai ter uma troca, né, de quem é o mainstream, né, de como é feito o consumo. Muita coisa no passado passa a não ter mais eficácia, né, tanto de marca quanto do canal em que ele é distribuído, e o empreendedor que conseguir ter a visão e a coragem para executar e para fazer isso acontecer, com certeza serão as empresas dominantes no futuro muito próximo, tá? E isso é muito rápido. A gente está falando do universo de 2 a 5 anos. Eu já vejo uma transformação muito, muito significativa quando a gente fala de moradia especificamente, que é onde eu atuo com mais intensidade. Queria pegar esse último ponto aí, acho que o Arthur também quer comentar, mas e aí já devolvo para vocês, para a gente. Eu concordo 100% com o que o Alex falou. A gente vai ter um momento a gente está no momento de ruptura, a gente está no meio de um momento de ruptura em que as mudanças acontecem muito mais rápido do que aconteciam, né? A gente está vivendo mudanças muito aceleradas, e eu também concordo, 2, 5 anos. Se a gente tentar esticar a nossa visão, aí o Arthur acho que quer comentar também, já faço a pergunta para ele e depois para o Alex. Se a gente quiser esticar a nossa visão para o futuro, né? O que vocês vão fazer um estudo de uma tentativa de Walter Mercado aqui, de tentar olhar 10 anos aqui para frente, o que vocês acham que vai estar acontecendo com esse mercado? E aí eu quero ouvir, principalmente no caso do Alex, o que ele acha que vai acontecer com o mercado de moradia. Mas, assim, qual que é a tua visão, Arthur, também de futuro sobre esse tópico que a gente está falando? Tá, eu tinha uma pergunta aqui pro Alex, mas tudo bem, eu deixo a pergunta para depois, que é uma coisa mais específica do mercado dele, a gente é mais a curto prazo. Não vamos perder aqui o exercício da futurologia. Difícil, hein, Pedro? Mas talvez, assim, eu acho que nos grandes centros urbanos, porque acho que a gente também tem que olhar a característica das coisas, né? Acho que nos grandes centros urbanos, a sociedade vai estar com bem menos fricção para fazer as coisas, né? E aí a reflexão que eu sempre faço é o que as pessoas vão fazer com esse tempo livre? Porque se você pega essas micro fricções que a gente tem no dia a dia, desde assinar documento, desde comprar coisa no supermercado, né? Isso aí você soma num dia, você fala, pô, ganhei tempo pra caramba, né? Então, o que a gente vai fazer como sociedade? Até o Yuri lá, né, das previsões do século XXI, ele fala que vão ter um monte de inúteis na sociedade, porque vai ter tanto serviço, tanta coisa pronta já, que se as pessoas não se reinventarem, elas não vão servir para nada. E eu acho que isso não é ser apocalíptico, mas eu fico sempre pensando qual que vai ser o papel das pessoas. E aí acho que a gente tem que usar para o lado bom, que é se a gente tiver todo esse aparato técnico de serviços e tudo as a service, a gente conseguir usar nosso cérebro para criar ainda mais coisas legais e deixar uma sociedade melhor, né? Mas eu não sei assim o que pode acontecer. Me parece que a gente vai ter cada vez mais tempo livre para fazer as coisas que a gente quer.
já aproveita e faz tua pergunta, então, para o Alex, para ele já emendar tua pergunta e também responder essa aí, Não, porque fiquei curioso para saber o que você ia perguntar. Não, eu queria entender o seguinte, cara. Hoje, para você alugar um negócio ou para você comprar um negócio, haja burocracia, né? Tem o que você falou, registro no cartório e tal. Então, como é que você está fazendo? Porque o teu claim, até em frente a esse aqui, tem né, um Vitacom aqui na Vergueiro que está saindo, Powered by House, que é se aluga por um clique, né? Por um app. Então, como é que você está conseguindo tirar essa fricção nesse nível, dado que a gente tem uma regulação que é chata e que impede a inovação em muitos casos? Legal. Boa, Truzão. Hoje a pessoa consegue fazer uma alocação por assinatura em menos de um minuto, tá? Cara, e como a gente consegue fazer isso é ir atropelando um pouco essa burocracia, isso que a gente vê, que existem vários paradigmas que foram criados que não são reais, né? Pô, precisa daquilo, precisa disso, simplesmente você faz, a coisa se prova, precisa ter uma certa dose de coragem, de chutzpah, né? Que você falou do Yuri, né? Tem a palavra hebraico chutzpah, que é ousadia, que permite que modelos sejam questionados. E então, eu falando um pouquinho da futurologia, né? Só partilhar alguns cases aqui para a gente ilustrar. A pessoa comprava no hipermercado, aí depois a gente viu proliferar aquelas lojas de bairro que eram muito mais cômodas. Hoje a gente já tem um mini mercado dentro do prédio, né? A pessoa não precisa nem sair do prédio. E agora já consumindo dentro do apartamento, e em questão de hora você já tem a logística que consegue entregar quando a gente fala de alimentação ou consumo imediato de uma forma muito rápida. Isso mostra o grau da transformação. Outro exemplo claro, né, com esse novo hábito de consumo de automóveis, você tem milhões de metros quadrados de subsolos ociosos, né? Olha a oportunidade de logística, armazenamento, agricultura urbana. Então, cara, cada transformação vai levando a outra. E isso acontece de uma forma, não é isolada, né? Não é só o Living as a Service, não é só o Software as a Service, é uma cultura toda que é implementada que causa uma transformação em milhares de indústrias, né? Nos prédios, a gente tem uma sala de compartilhamento de ferramentas e utensílios, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um prédio de 300 unidades, tem lá uma furadeira, um serrote, uma escada, um aspirador. Eu não preciso ter o meu, cara. Eu não preciso comprar. Então, você imagina que a indústria, ao invés de vender uma furadeira para o Pedro e um serrote para o Arthur, cara, eu vou disponibilizar no prédio uma furadeira que vai ser compartilhada pelas 300, 500 pessoas que habitam aquele prédio, e a indústria começa a prover uma furadeira atualizada para aquele prédio inteiro. Olha o tamanho da revolução que é propiciada na indústria. Então, um pouco dessa visão de futuro, primeiro, eu enxergo um futuro muito abundante, tá? Com toda essa revolução dos serviços, que a tecnologia propicia, da gente reduzir a ociosidade de todos os bens, cara, isso traz uma abundância jamais imaginada para a humanidade. E quando a gente fala um pouquinho de moradia, eu vejo que hoje é totalmente indissociável, tá? Pensar a moradia sem pensar de forma integrada a tecnologia e os serviços. Isso tem que andar de uma forma única. Então, a grande revolução é você começar a ter algo que eu consuma a minha moradia de uma forma totalmente integrada com tudo que orbita e ela se tornando muito mais conectada, inteligente. E a gente não está falando, tá, daquele negócio de automação que eu aperto um botão e desce a cortina. Isso é muito pouco, tá? A gente está falando na revolução do uso e na revolução de um lugar onde o oro resolve muito mais, ou ele tem muito mais importância na minha vida do que simplesmente um teto que eu moro embaixo. E aí começa essa grande revolução dessa integração entre várias indústrias, de gerar mais tempo para as pessoas, gerar mais eficiência, uma vida muito mais prazerosa, né? As pessoas que vão poder dedicar mais tempo, mais recurso para a educação, para fazer um esporte, para estar mais tempo com a família. E aí eu vejo essa abundância, não necessariamente uma ociosidade, mas sim uma abundância que permite mais produtividade, mais felicidade, e a gente vai ter uma sociedade infinitamente melhor. Essa é a minha visão. E, Alex, eu entendo, pelo que a gente já conversou também, que a mobilidade está intimamente ligada à moradia, né? São duas coisas que não vivem uma sem a outra, né? A gente tem que pensar nas duas de maneira integrada. Eu sei que você é um cara que já se dedicou bastante a pensar aí sobre mobilidade, já escreveu livros sobre isso. Qual que é a tua visão
desse combo, né? Mobilidade e moradia? O que deve acontecer, ou o que precisa acontecer? Onde que nós estamos aqui no nosso grau de evolução nesse aspecto? Na verdade, eu estou no business de mobilidade muito mais do que no business, talvez, de moradia, né? Talvez meu grande concorrente hoje seja o Uber ou qualquer outra empresa de logística e de transporte. Então, eu quase não olho, tá? Óbvio que tem que se olhar um pouquinho para o setor imobiliário, mas eu olho muito mais para onde está indo a tecnologia e todas as questões correlatas que vão levar ao futuro da moradia. Então, lá atrás, tá? Qual foi a primeira visão, Pedrão? Quando eu criei a Vitacom, a visão foi: eu quero permitir que as pessoas morem mais próximas, né? Enquanto todo mundo queria vender clube de condomínio distante e tal, na minha visão, o que importava realmente era a mobilidade. Eu escrevi 3 livros sobre como morar em São Paulo sem carro, que é uma visão de mobilidade. Não tinha Uber, não tinha 99. E eu falei, cara, as pessoas vão querer morar próximas a uma cidade de 15 minutos a pé, e eles vão escolher a sua mobilidade, a sua casa, em função da mobilidade, em quanto tempo eu chego em determinado lugar. E a minha visão é, cara, eu quero permitir que as pessoas comprem um imóvel próximos aonde elas precisam estar. E, cara, a minha concepção foi evoluindo nesse tempo, que hoje eu penso completamente diferente, tá? A mobilidade não quer dizer comprar um imóvel perto de onde eu preciso estar, não quer dizer prover uma série de modais de transporte, de carro compartilhado, patinete, bicicleta compartilhada e afins. Hoje, o máximo da mobilidade é prover uma casa perto de onde a pessoa precisa estar. Tá? A casa que vai mudar conforme cada etapa da vida da pessoa. Tá? Deixa eu dar alguns insights. Então, eu tinha um cliente meu que ele comprou um apartamento e falou, surgiu uma oportunidade tão legal em Alphaville, era o emprego dos meus sonhos, na empresa dos meus sonhos. Só que eu não posso ir porque eu comprei um apartamento aqui perto da Paulista, eu vou demorar 4 horas para ir e voltar de Alphaville e abrir mão do meu emprego. E assim foram várias questões que foram acontecendo, tá? Casais se separaram e não podiam dividir o apartamento, pessoas endividadas no cheque especial e não podiam investir no seu negócio. E eu falei, cara, a minha questão foi evoluindo e a gente não está falando no sonho da compra da casa própria, tá? A gente está falando no sonho do acesso à casa própria. E isso muda a vida de milhões de pessoas, tornando mais eficiente, mais acessível, democratizando a moradia. E cara, tanto que eu me dedico como executivo quase exclusivamente a House, que tem por princípio prover a moradia como um serviço. Tá? Isso foi uma evolução de milhares de horas de trabalho, né, de entendimento, e agora esse grande desafio de escalar, né, de colocar isso como uma nova opção para a sociedade e impactar aí positivamente a vida de milhões de pessoas. Ô Alex, aí curiosidade total, assim, porque quem mora em São Paulo, né, que é o nosso caso aqui, a gente está vendo um adensamento de cada vez mais estúdios, como você criou, né, apartamentos mais compactos e tudo mais. Mas como é que isso, né, versus o plano diretor da cidade, né, das cidades, eu não estou falando só de São Paulo, mas como é que dá para fazer isso, você trazer pessoas, porque hoje São Paulo é um grande exemplo de, você tem os bairros dormitório, né, todo mundo tem que ir para as regiões mais centrais, mas como é que você está vendo isso nessas grandes metrópoles brasileiras mudando, para permitir que a sua inovação seja realizada e o seu sonho seja realizado? Pô, Arthur, assim, existe demanda para tudo, tá? Então, vamos supor, tem gente que vai poder, com home office, trabalhar da praia, do campo, tem público para morar num estúdio, porque é o estilo de vida, ou porque é o que cabe no bolso, principalmente, tá? É óbvio que todo mundo gostaria de morar em 1.000 metros quadrados, num lugar maravilhoso, mas é muito diferente da possibilidade que a pessoa pode acessar. Então, existe uma questão de acesso e democratização quando a gente fala da tipologia em si, tá? De como é o imóvel. Mas a minha visão, tá? Que a grande revolução não está no produto em si. Vai ter uso para vários tipos de imóveis e cada vez mais solteiros, cada vez mais famílias menores, ok? São imóveis menores que vão ser a grande demanda do mercado, tá? Isso já está nítido que está acontecendo. Agora, para mim, a grande revolução está na forma do uso disso. Né? A pessoa vai consumir cada tipo de imóvel
de acordo com cada momento. Então, a grande visão é flexibilizar isso, tá? Como é que eu posso usar um estúdio quando eu sou mais jovem? Como é que eu posso ter um apartamento maior quando eu caso? No momento de pandemia, eu posso ir trabalhar de uma casa na praia ou no campo, numa casa maior. Com a vacina, pode ser que eu queira morar de volta no agito do epicentro, aqui onde tem as oportunidades, onde tem o network. E a minha grande visão é como flexibilizar isso para que a pessoa possa ter aquilo que é mais adequado no seu momento de vida. Tá? A grande revolução, na minha visão, não está mais no produto. Tá? O produto é muito pouco relevante. A grande revolução está, sim, na forma do uso daquilo, na forma como ele vai ser consumido. Tá? Eu achei fantástica essa explicação, Alex. E a gente tá agora chegando ao fim aqui do nosso debate, e eu queria que a gente fizesse aí os nossos pensamentos finais aqui sobre esse tema, e pensando, né, em tudo como serviço, em mobilidade como serviço, em moradia como serviço, e acho que recado que fica, né? Quer dizer, como que a gente consegue? Será que tem coisas hoje nas nossas vidas que a gente consegue melhorar hoje com esse tipo com essas soluções? O que isso vai impactar futuramente, né, no nosso ambiente de negócios, no nosso mercado? Que pensamentos que a gente ainda não colocou na mesa aqui? E eu abro aqui as discussões, né? Eu acredito que esse paradigma que a gente tem de eu vou esperar para guardar dinheiro para fazer o que eu quero, né? Aquela coisa, eu estou sendo bem filosófico aqui agora. Eu estou esperando aí quando eu tiver uma grana, eu vou ter minha casa na praia, eu vou morar onde eu quiser e tal. E hoje em dia a gente consegue trazer o que eu quero para bem mais próximo do tempo presente e ter uma vida melhor, né? Quer dizer, uma vida já com as coisas que eu quero. Então, para mim, esse é uma democratização das coisas. É óbvio que a gente ainda vive num país que tem muitas desigualdades e, como você mesmo falou, né, Alex, não é todo mundo que tem esse acesso, mas eu acho que pensando também na geração de riqueza que a gente teria ao destravar determinados bolsões de valor aqui do nosso mercado, a gente também vai para um outro patamar de geração de riqueza e consegue democratizar mais aquilo que a gente sabe que vai tornar a vida das pessoas melhor. E eu queria ouvir, começando aí pelo Alex, qual que é a tua visão aí sobre isso? O que a gente não abordou ainda sobre esse tema aqui nesse nosso papo? Boa, Pedrão. Eu enxergo o seguinte: as pessoas vão ter muito mais tempo, tá? Não quer dizer tempo ocioso, tá? É mais tempo, talvez, para fazer aquilo que elas desejam. Pode ser estudar, ter mais tempo para dedicar ao trabalho, à família, ao esporte. E eu vejo também as pessoas tendo muito mais liquidez com os novos formatos, tá? Isso, como você falou, destrava um valor que pode ser utilizado de infinitas maneiras. E aí cabem a empreendedores, né, empresas que têm essa visão diferente. A indústria vai trocar de mão com certeza, tá? Acho que os players que a gente enxerga hoje como players dominantes de inúmeros setores, eles não vão ser mais, ou talvez eles vão perder relevância, ou não vão ser mais os players dominantes das suas respectivas indústrias. E aí abre-se uma grande oportunidade para empreendedores, para pessoas que conseguem pensar nesse novo formato, dessa forma disruptiva. Agora, só o que eu tenho percebido também, né, que a competência para fazer isso acontecer, né, quando a gente fala dos empreendedores, cara, existem desafios enormes, né, para botar isso para rodar, né? Quando a gente fala, pô, legal, enxerguei, estou pensando disruptivo, agora eu preciso executar isso, né? Eu preciso ter o poder de entregar e de executar, né? E vocês que estão inseridos nesse meio sabem que as competências empresariais, né? Como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu levanto dinheiro? Como é que eu escalo esse negócio? E é um grande desafio, assim como sempre foi na economia, né? Quando outras revoluções aconteceram, abre-se uma oportunidade e os verdadeiros empreendedores, aqueles que vão ter a capacitação, vão poder capturar
essa oportunidade ímpar. De novo, eu vejo uma puta abundância e, ao mesmo tempo, uma puta oportunidade empresarial para que isso aconteça. E precisamos aí de uma geração incrível de empreendedores, de pessoas que questionam o status quo, e todo o sistema precisa acompanhar. Eu vejo muito também que o sistema não acompanha, né? Você pega, principalmente no meu setor, né? Quem vende não acompanha, quem constrói não acompanha, o setor financeiro que precisaria estar apoiando essa revolução não consegue entender os novos modelos. Isso adiciona um grau de dificuldade maior, mas por isso que é tão bacana e tão desafiador, porque são poucos que vão conseguir superar todas as barreiras. E vamos lá, cara, eu acho que o futuro vai ser incrível, brilhante, desafiador e muito, muito otimista. Legal, eu partilho do seu otimismo. E você, Arthur, o que você acha? Não, indo ao ponto aqui do episódio, né? Eu acho que tudo sim tende a ter mais serviço. Então, acho que a gente vai ter cada vez mais oportunidades de fazer um melhor uso de tempo, como o Alex comentou. E aí, falando de investimento, de empreendedorismo, né, de oportunidades, eu acho que cada vez mais o mundo aí, as infraestruturas para empreender vão ser mais Lego. Então, você vai ter um monte de peça que são intercambiáveis para que você consiga construir propostas de valor. E aí, acho que cabe ao empreendedor estar atento a tudo que ele tem hoje de disposição, de disponibilidade, e saber que ele não precisa ficar mais construindo as coisas do zero. Provavelmente alguma coisa que ele pensou que é necessário para entregar para o cliente dele, se não tiver aqui no Brasil, vai ter lá na Índia, vai ter na China, vai ter no Vale. Então ele vai poder ser esse papel de arquiteto, né? Esse papel de maestro que vai conseguir juntar as coisas que estão por aí para entregar uma experiência superior para os clientes que ele está mirando. Então, parece clichê o que eu vou falar, mas acho que nunca foi, para o empreendedor, nunca foi mais importante do que hoje, você ter o foco no que o seu cliente precisa, porque o fato de você ter todas as plataformas à disposição como serviço, faz você só precisar entender o seu consumidor e fazer as pecinhas se juntarem para sair na frente do concorrente que já está que ainda está num modelo linear de pensamento, né? Muito legal, muito legal. E eu já aproveito aí, Arthur, para te agradecer a tua participação. Obrigado novamente. Obrigado você, Pedro. Foi muito bom voltar aqui. Alex, foi uma aula para mim, obrigado. Não te conhecia, foi um prazer. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para falar sobre outras coisas aqui também, tá? Fica o convite aberto para você ter outras participações aqui no podcast com a gente. O Alex já é de casa, e eu também aproveito e queria agradecer o Alex e pedir, se ele puder também falar, tem uma novidade aí a caminho, tem eu sei bem como é que é, tem um filhote novo aí, um livro novo sendo lançado. Queria me despedir, agradecer, falar que a gente é super fã aí do trabalho que o Alex está fazendo, que toda a equipe aí está fazendo, e também pedir para ele contar um pouquinho dessa novidade aí para a gente. Valeu, Arthur. A aula, quem teve fui eu, cara. Sensacional, Pedrão, obrigado. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre a geração sem casa, né? Uma nova geração que pensa diferente, que não vai comprar a casa. E a gente traz aí alguns dados incríveis de uma pesquisa de mercado sobre algumas histórias de pessoas que revolucionaram a sua vida e hoje moram remoto, moram num barco, são nômades, e que isso inspira, né? Mostra que existe uma vida talvez muito mais empolgante e melhor para a gente apresentar para a sociedade. Teve uma colaboração do pessoal da NYU e também do MIT, então é muito legal a gente poder ver que é uma visão global, né? Não é algo local, não é um movimento que acontece no Brasil, mas sim um grande movimento global, e para abrir a cabeça das pessoas, assim como eu escrevi o livro lá atrás de como viver em São Paulo sem carro, né, enxergando que a mobilidade seria um grande fator revolucionário. Agora a gente tem uma grande revolução acontecendo numa geração que pensa diferente em relação ao seu hábito de morar. Vai ser muito bacana aí compartilhar essa visão do livro, que deve ser lançado agora no fim do mês de novembro, para todo mundo. Cara, foi um puta prazer participar aqui do canal. Eu sou voraz consumidor desse tipo de conteúdo. Eu sou um empreendedor apaixonado. Eu me fascino por questionar o status quo, por novos modelos,
e não há nada mais incrível do que ver um empreendedor, uma jornada empreendedora de pessoas que passam por esse desafio. Então, eu queria desejar aí sorte a todos que estão empreendendo, que estão nessa jornada. Agradecer de novo, Pedrão, puta trabalho, cara, genial. Arthur, obrigado. E a todo mundo que escutou a gente aqui. Um grande abraço e muita saúde para todo mundo. Legal, obrigado, Alex, de novo, e obrigado a você que está nos ouvindo. Se você gostou desse episódio, assim como eu, não deixe de compartilhar aí nas suas redes sociais, né? Comente, a gente gosta muito de ver seus comentários. O case do Alex e da Vitacom House está no livro novo, Transformação Radical, então que já está em pré-venda, também aproveitando e fazendo o meu jabá agora de livro. Então você pode acessar acestartups.com.br/transformacal, transformação sem acento nenhum, tracinho radical, e você pode encomendar o seu livro. E, obviamente, divulgaremos também o livro novo do Alex assim que estiver aí nas livrarias em pré-venda. Então, obrigado, um abraço aí a todos.